Caros, obrigado pela presença de vocês. Então vamos dar o início a mais uma aula de eletromagnetismo. Então hoje nós vamos ver um pouquinho mais, aprofundar em outras leis de Faraday, vamos ver lei de Lenz, o conceito de indutância e alguns exercícios. Eu gostaria de recordar alguns conceitos que são importantes para que a gente consiga desenvolver a aula de hoje. Então nós vimos nas aulas passadas o conceito de indução, perdão, de intensidade de campo magnético, que é o H. E a gente viu também o conceito de indução e as linhas de campo magnético nada mais são do que essas linhas que saem aqui de norte para sul. Né? Então nós temos uma caneta aqui, linhas que estão nesse sentido, né? Norte para sul. A gente pode estar atravessando assim também, ou assim. Vimos que é possível também, nós temos esse fenômeno de forma artificial. Basta que para isso que a gente percorra um fio com um comprimento qualquer, vou chamar isso aqui de L. Se esse fio for percorrido por uma corrente I, vamos evidenciar aqui ao longo desse fio linhas de campo magnético. Se a gente pegar essas linhas de campo magnético que atravessam uma determinada área, e nós concentrarmos essa linha, o que nós vamos ter é uma indução magnética. E se a gente somar todas as induções que a gente tem ao longo da área como um todo, o que nós vamos ter ali é um fluxo magnético. Então, o fluxo nada mais é do que somatório, ou seja, uma integral dessa indução magnética que atravessa uma determinada área. Então, são três conceitos importantes: linhas de campo magnético ou intensidade magnética, a indução magnética e o fluxo. Eu gosto de enxergar essa indução magnética como concentração de linha. Então, se a gente tiver aqui material ferromagnético, por exemplo, se a gente tiver linhas de campo magnético no ar, a tendência dessas linhas é preferir este caminho, um caminho que é o melhor condutor magnético. Então, isso vai fazer com que haja uma concentração dessas linhas, e essa concentração é que a gente dá o nome de indução. Eu gosto de enxergar o fluxo como sendo um deslocamento. Se a gente pegar fluxo de veículos, são deslocamentos de veículos, fluxo de água, um deslocamento de água. O fluxo magnético não é nada diferente disso. Né? Se a gente pegar aqui o material ferromagnético, um núcleo, se a gente aqui enrolar umas espiras nesse núcleo, e se a gente circular uma corrente por essa espira, isso aqui vai produzir um fluxo magnético. Esse fluxo magnético vai tender a se deslocar dentro desse material ferromagnético. Então, esse deslocamento dessas linhas de campo magnético que a gente dá o nome de fluxo magnético. Joia! Nós vimos até aqui o conceito de campo estático, né? nas leis de Faraday, na lei de Ampère. Nós calculamos, então, o campo magnético de forma pontual, nós calculamos isso através de uma distribuição contínua de campo magnético. Fizemos o mesmo para campo elétrico, né? Fizemos cálculo pontual, fizemos para distribuição contínua, mas tudo isso com um campo estático. Né? Agora nós vamos começar a ver isso em campo variando. E então nós vamos ver o postulado de Faraday. Se a gente pegar aí o conceito da lei de Ampère, né? Ampère, ele diz que um fio circulado por uma corrente vai gerar uma determinada distância qualquer, que aqui está sendo chamada de R, vai gerar ali um campo magnético, e esse campo ele é tangencial a esse ponto. E aí Faraday imaginou o seguinte: se uma corrente elétrica ela é capaz de gerar um campo magnético, provavelmente um campo magnético seria capaz de gerar uma corrente. E ele se debruçou sobre isso e realizou
diversos experimentos, né? Ele gastou aí quase que 10 anos da vida dele para tentar provar essa teoria. E ele conseguiu. Então, o que ele fez? Pegou uma bateria, ele pegou um fio, enrolou esse fio, né? Isso aqui a gente vai dar o nome de transformador mais tarde. E ele enrolou uma outra bobina, né, sem que houvesse um contato direto entre essas bobinas. Esse acoplamento se dava de forma magnética. Numa extremidade, ele colocou um galvanômetro, ou seja, um voltímetro, e na outra ele ligou uma bateria com uma chave. E ele notou o seguinte: a partir do momento que ele fechava essa chave, o ponteiro ele defletia o sentido e imediatamente retornava para zero. E aí, quando ele abria esse circuito, claro que na hora que ele fecha essa chave, circula uma corrente nessa bobina, e aí então você tem a deflexão. Mas logo em seguida, esse ponteiro voltava para o zero. E quando ele abria essa chave, esse ponteiro defletia no sentido contrário, e logo em seguida ele voltava a zero. Então, depois de muitos estudos, né, sobre isso, muitos se debruçar para tentar compreender esse fenômeno, ele concluiu que a deflexão do ponteiro se dava pela existência de um fluxo magnético que era variante no tempo. Como ele estava usando no experimento uma bateria, a partir do momento que ele fechava esse circuito e começava a circular uma corrente, e você tinha um fluxo aqui, esse fluxo, quando ele fechava a corrente, esse fluxo ele passava de zero para um determinado valor. Então, como sofria uma variação, essa variação produzia, então, nos terminais da outra bobina, uma determinada tensão. A partir daí, circulava uma corrente contínua e esse fluxo ele passava a ser contínuo nesse material. Como não havia variação, essa tensão, então, ela tendia a zero. Daí, então, ele fazia esse postulado, que essa tensão ela é dependente da variação do fluxo no tempo. E quem também estudou sobre isso foi Lenz, né? E postulou uma lei que é basicamente a lei de Faraday, só com uma observação. O que ele concluiu? Você pegar um campo magnético, aqui está sendo representado por um ímã. Se você aproximar esse campo magnético de um indutor, uma determinada velocidade, o que vai acontecer é que a tendência é que haja uma reação desse indutor. Ou seja, os elétrons vão se polarizar de sorte que haja uma contraposição à variação desse fluxo. Então, se eu tenho norte aqui, os elétrons vão ser reorganizados de forma que se tenha norte aqui no indutor. Ou seja, esse indutor está tentando se opor à variação do fluxo. E como ele vai se opor, a partir do momento que ele tenta se opor, é que surge, então, uma tensão dos terminais desse indutor. Então, essa tensão ela vai surgir devido à oposição à variação do fluxo. Então, o que Lenz fez nada mais é colocar um sinal negativo na fórmula de Faraday. Então, é muito comum a gente ver essa equação com ou sem sinal, né, e ela ser atribuída a Faraday, né, exatamente porque foi ele que fez o postulado. Lenz apenas corrigiu, dizendo que na verdade era uma força contra-eletromotriz e não uma força eletromotriz. E aí, evidentemente, Lenz continuou os seus estudos e ele fez a seguinte postulação, o seguinte experimento. Ele tinha lá um campo magnético, uma indução magnética sendo produzida, né, porque aqui a gente tem linhas concentradas. Ele pegou uma espira e ele começou a variar a posição dessa espira dentro desse campo com uma determinada velocidade. E aí ele observou uma coisa interessante. Bom, a gente sabe que fluxo é o somatório, né, ou seja, a integral de uma indução magnética por área. Se a gente observar essa figura aqui, a gente tem que a área ela é dada por esse comprimento aqui a gente posso chamar isso de x, e mais esse comprimento aqui, que aqui na figura está sendo chamado de L. Se a gente variar a posição dessa espira, que tem lado x e outro lado L,
se a gente fizer um movimento, né, nesse sentido aqui, o que vai acontecer é que esse lado L aqui, ó, ele é constante. Ora, e o que está variando dentro desse campo, então, na verdade, é o lado x. Então, eu posso reescrever essa área aqui como sendo a multiplicação de lado vezes lado. Ou seja, sendo L mais a variação de x aqui dentro dessa indução magnética. Portanto, na verdade, se tem ali um dx. Ora, se a gente fizesse esse campo magnético aqui, ó, essa indução magnética, perdão, ela está sendo constante. Esse comprimento L aqui do fio, da bobina, também constante. O que está variando, então, é esse dx. Então, isso aqui pode, este termo mais este termo aqui, podem pular para fora da integral, e aí a gente vai ter a integral de dx, que é x. Joia! E a gente sabe, então, pela lei de Faraday, que essa tensão induzida, então, é a variação desse fluxo no tempo. Se a gente substituir esse fluxo aqui com essa parcela, o que a gente vai ter é BLX, e aí veja bem, como aqui está falando da variação do fluxo, eu posso concluir que, nós já concluímos, aliás, que isso aqui é constante, isso aqui é constante, então a única variação que eu vou ter de fato é dx. Então, se eu substituir essa parcela nessa equação aqui, eu vou ter isso aqui, ó. E aí, veja bem, eu tenho variação da posição no tempo. Derivada da posição, na verdade, é velocidade. Então, a gente consegue associar agora a tensão produzida nos terminais de uma bobina. Claro que essa bobina aqui está curto-circuitada, então a tensão induzida nela seria zero, mas se ela não tivesse fechada, se ela tivesse aberta, a partir do momento que eu variasse a posição dela aqui dentro desse campo magnético, aqui nos terminais surgiria uma tensão induzida. E essa tensão induzida poderia ser dada por essa equação aqui. Ora, com isso eu consigo isolar a velocidade com que é preciso variar essa espira dentro de um campo magnético para produzir uma determinada tensão. Agora é um pouco estranho, né? Porque velocidade tem dimensão de metros por segundo. E aqui eu estou usando volts, isso aqui é Weber por metro quadrado, e isso aqui é L. É preciso, então, provar que, de fato, todas essas grandezas, elas, de fato, vão ter a dimensão de metro por segundo. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, para comprovar isso. Então, se a gente pegar aqui, ó, a equação que nós acabamos de deduzir, que a velocidade é dada por tensão sobre indução vezes o comprimento da bobina. A gente sabe que a indução magnética é dada por Weber por metro quadrado. Então, substituindo isso nessa equação aqui, a gente chega nesse resultado. Bom, aqui nós temos divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, a gente chega que a velocidade é dada por voltmetros por Weber. Uma vez que aqui, ó, eu posso simplificar esse metro com esse quadrado. Bom, a gente sabe que volt é dado por joule por coulomb, ou então Newton vezes metro por coulomb. E Weber também pode ser escrito como sendo quilograma vezes metro quadrado sobre segundo ao quadrado vezes área. Só que isso aqui, ó, a gente tem que força é igual a massa vezes aceleração. Massa é dada em quilograma. Aceleração é dada por metro por segundo ao quadrado. E isso aqui, então, tem que ter dimensão de Newton. Então, se a gente observar aqui a equação, ó, eu posso isolar isso aqui. Ó. Lembrando que esse metro quadrado é metro vezes metro, e isso aqui é igual a Newton. Então, eu vou ter Newton vezes metro sobre ampere. Joia. Então, eu agora consigo substituir
isso nessa equação aqui, ó, que a gente já havia chegado. Se eu substituir Weber, então, eu substituir isso nessa equação, a gente vai ter volt. Volt é dado por Newton metro sobre Coulomb, vezes metro, sobre Weber, que é dado por Newton vezes metro sobre área. Ora, isso aqui, o que nós vamos ter? Nós podemos fazer uma multiplicação. A gente pode resolver isso aqui, metro vezes metro dá metro ao quadrado, vai ficar Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb, e é dividido por essa fração aqui. Ora, divisão de fração conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, se a gente multiplicar isso aqui por ela invertida, nós vamos ter ampere, Newton vezes metro. A gente pode cortar Newton com Newton, quadrado com metro, e o que nós vamos ter então é ampere vezes metro sobre Coulomb. Ora, a gente sabe que ampere é Coulomb por segundo. Então, se a gente substituir isso nessa equação aqui, a gente tem então que a velocidade é dada por ampere, mas ampere é Coulomb por segundo, vezes metro, esse metro aqui, sobre Coulomb. Divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, no fundo, esse C vem parar aqui no denominador. Então, significa que eu posso cortar este Coulomb com este Coulomb, e aí a gente vai ter que velocidade é dada por metro por segundo. Ou seja, essa equação aqui, de fato, ela tem a dimensão de velocidade, ou seja, ela é metro por segundo. Ótimo. Isso nos habilita a utilizar essa equação para calcular velocidade de deslocamento de um êmbolo ou a velocidade com que um circuito vai atracar, um relé, por exemplo, por meio dessa equação. Ora, a gente sabe também que potência é dada tensão vezes corrente. Corrente é tensão sobre resistência. Logo, potência pode ser dada por tensão ao quadrado sobre resistência. Mas tensão a gente sabe calcular, nós acabamos de ver que é dado por essa equação. Então, se eu elevar isso aqui ao quadrado e dividir pela resistência, a gente tem, então, o cálculo da potência. Ou seja, a gente passa a ter agora uma série de grandezas que nos permite calcular, inclusive, qual que é o consumo, por exemplo, de uma bobina que a gente projete. Se a gente souber calcular, e a gente sabe calcular essa indução magnética, se a gente souber o comprimento, e se a gente conseguir calcular essa velocidade e a resistência dessa bobina. Olha, todos esses parâmetros nós temos equações que nos permitem efetuar o cálculo. Então, se a gente pegar, por exemplo, da aula passada, o exercício que nós fizemos, e a gente tinha lá que a tensão da bateria era 12 volts, esse campo nós calculamos, chegamos em 0,21 Weber por metro quadrado. O comprimento da bobina nós calculamos também, deu 3,3 centímetros. Nós calculamos a resistência desse fio, né, dessa bobina, que deu 11,3 ohms. Então, a gente agora conseguiria calcular qual que é a velocidade de deslocamento de algum objeto dentro desse campo e qual que é a potência consumida por essa bobina. Então, vamos a esses cálculos. Então, se a gente substituir esses valores na equação, a gente consegue achar uma velocidade. E observem vocês que essa velocidade é gigante, né? 17 mil metros por segundo é algo bastante significativo. Agora, o fato é que é preciso saber qual que é a massa que ele consegue deslocar com essa velocidade gigantesca. E a gente consegue fazer essa associação, por quê? Porque a gente já tinha visto lá no cálculo da impressora de tinta qual era a aceleração ou qual era a massa necessária para deslocar uma carga dentro de um campo magnético. E lá a gente tinha associado isso a essa equação, né? A força é igual a massa vezes
aceleração. E a gente já sabia, né, que campo elétrico, por exemplo, é igual a força sobre carga. Por conseguinte, eu consigo isolar força nessa equação e substituir aqui. Então, eu consigo relacionar campo elétrico, carga, com uma determinada massa e uma aceleração. Então, eu consigo, se eu quiser fazer algum projeto que eu precise, por exemplo, um canhão eletromagnético, que eu preciso deslocar uma determinada massa, o que eu tenho que fazer é cálculo de trás para frente, né? Por meio dessa massa, a gente calcula a força, acha o campo elétrico, nós vamos ver um exemplo disso daqui a pouco, e aí a gente consegue fazer o projeto de uma bobina ou de um canhão que seja capaz de movimentar essa massa com uma determinada velocidade para que ela tenha um certo alcance. Obviamente, com uma velocidade nessa dimensão aqui, há de se esperar que a massa ela seja muito pequena, né? Mas como o nosso exemplo aqui ele é ilustrativo, eu não estou preocupado com isso, né? Apesar de causar uma certa estranheza, uma velocidade, né, dessa grandeza. Bom, mas o fato é que, achada a velocidade, eu consigo agora achar a potência, né, que essa bobina consome. Eu já tenho todos os parâmetros. Isso aqui nós calculamos na aula passada, que é a indução, o comprimento dessa bobina nós calculamos, a resistência nós calculamos, e a velocidade a gente acabou de calcular aqui. Então, se a gente substituir esses parâmetros na equação de potência, a gente chega que essa bobina vai consumir 12,75 watts. Ora, a gente já tinha feito essa conta na aula passada, e a gente já tinha chegado no valor, nesse valor, a partir do momento que a gente sabia a resistência de 11 ohms, e a gente sabia qual que é a tensão aplicada, a gente conseguiria então calcular a potência, e nós chegamos numa potência muito parecida com essa, uma diferença aí de um erro muito pequeno, né, na segunda casa, ou seja, é praticamente o mesmo valor. Isso mostra que, primeiro, a equação ela está correta, porque nós chegamos no mesmo resultado por caminhos diferentes. Isso, mais uma vez, mostra que essa equação seria uma equação confiável. Bom, com isso a gente consegue, então, reformular essa lei de Faraday. Se nós pegarmos aqui um fio com um determinado comprimento qualquer, e se nós sairmos aqui, ó, de um ponto B a um ponto A, se nós imaginarmos que esse fio está sendo percorrido por uma corrente, então o que vai acontecer? Em cada comprimento infinitesimal desse fio, eu vou ter um campo elétrico sendo gerado a uma determinada distância. Se eu tomar aqui mais um pedaço desse fio, mais um comprimento dl, eu vou ter um campo elétrico sendo gerado a uma determinada distância. E se eu fizer o somatório desse campo elétrico, né, que percorre esse elemento infinitesimal de comprimento de fio, evidentemente, isso aqui é uma integral de linha, né, porque esse fio eu posso considerar que ele tem apenas uma dimensão, e se a gente somar tudo isso, nós vamos ter uma diferença de potencial ao longo desse fio. Ora, e a gente acabou de ver que essa diferença potencial ela é dada por essa equação aqui, ó, menos dφ dt. Então a gente pode igualar essas duas equações e resolvê-la, de sorte que a gente consiga agora envolver o campo elétrico também nessas equações. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, calcule o campo elétrico gerado por uma espira quadrada de comprimento igual a 4 centímetros, que é percorrida por esse campo magnético aqui. E a permeabilidade do fio é dada por esse valor. Ora, nós sabemos quais são as equações envolvidas, então basta que a gente faça a substituição. Nós temos o campo elétrico, perdão, o campo magnético. Nós sabemos qual é a relação entre a indução magnética e campo elétrico. Campo magnético, perdão. Isso é dado pela permissividade do meio. Essa permissividade nós temos. O campo foi dado, ora, a gente consegue então calcular qual que é a indução magnética. Vai ter esse valor aqui. Ora, a gente já sabe que
o fluxo ele é dado por essa indução magnética vezes a área. Essa indução magnética nós acabamos de calcular. A área, olha, a área é fácil. Nós temos aqui que o lado da bobina é de 4 centímetros. Basta a gente passar isso para metro e calcular essa área. Quando nós efetuarmos essa multiplicação, então a gente chega no valor de fluxo magnético, né, nessa espira quadrada. Ora, a gente tem essa igualdade aqui, ó, essa igualdade. Então a gente tem que L é dado por variação do fluxo no tempo. E a gente acabou de calcular esse fluxo aqui, então, olha, a gente tem o comprimento dessa bobina. Essa bobina tem lado igual a 4, né? Como ela é uma espira, então ela vai ter 4 centímetros, mais 4, mais 4, mais 4 centímetros de comprimento. Portanto, ela vai ter aí 16 centímetros de comprimento. Se a gente passar isso aí para metros, basta então que a gente pegue esse comprimento e divida por esse valor, porque a gente tem então o campo magnético. Em outras palavras, a gente tem agora conhecimento de equações o suficiente para que a gente calcule aí diversos parâmetros da bobina que a gente deseja construir. Só vai depender agora da finalidade, se ela para atracar um relé, se ela para expulsar um êmbolo, expulsar uma bala, né, fazer um canhão, enfim. Se é para construir um transformador, a gente tem agora uma quantidade de equações suficientemente grande e robusta para poder embasar o nosso projeto. Então, o que a gente precisa, por exemplo, para fazer um transformador, primeiramente é entender como é que funciona um transformador. Então, vamos a esse entendimento, então. Conforme eu já disse para vocês, se a gente pegar um fio aqui, enrolar esse fio e colocar um material bom condutor magneticamente, a partir do momento que circular uma corrente por esse fio, então a gente vai ter produção de linhas de campo magnético e o deslocamento dessas linhas de campo magnético, que a gente dá o nome de fluxo magnético. Bom, o que vai acontecer? Esse fluxo magnético ele vai, então, afetar essa estrutura onde ele está enrolado, que é uma estrutura ferromagnética. Esse campo magnético vai fazer com que os elétrons da estrutura, todos eles sejam orientados em uma única direção. A gente chama isso de dipolo magnético. Então, se a gente pegar aqui um fio, um pedaço pequeno de fio, e se a gente conseguisse ampliar essa estrutura, a gente veria, então, um monte de elétrons girando nessa direção, um conjunto de outros elétrons girando nessa direção, e assim sucessivamente. Elétrons girando nas mais diferentes direções. Há esse conjunto de elétrons, então, que giram em determinadas direções, mas que tem um giro compatível um com o outro, é que a gente dá o nome de dipolo magnético. E a partir do momento que a gente aproxima esse material ferromagnético de uma indução magnética, o que vai acontecer é que esse material vai orientar o giro desse conjunto, desses dipolos. Então, todos eles, por exemplo, suponho, passariam a girar em um mesmo sentido. Todos eles, então, são afetados por essa indução magnética. Ora, e aí, já que todos esse material, todos esses elétrons estão girando agora no mesmo sentido, que nós vamos ter um material magnetizado, né? Isso faz com que nós tenhamos, de um lado, um polo norte e do outro lado, um polo sul, ou seja, nós magnetizamos esse material. E a partir do momento que esse fluxo é invertido, observem vocês que esses dipolos também são invertidos. Portanto, esse ímã também ele inverte de polo. Se antes ele era sul, agora ele passa a ser norte. Se aqui antes era norte, aqui ele passa a ser sul. Ora, e é esse fenômeno que nós vamos aproveitar, então, tanto para construir máquinas estáticas, que são transformadores, e máquinas rotativas, que são lá os motores e os geradores, aproveitando então essa propriedade da indução
magnética. E aí, essa indução magnética, a partir do momento que ela vai atuar nesse material ferromagnético para gerar um fluxo, a gente consegue entender como se dá comparativamente os dois fenômenos, né? A quantidade de linhas magnéticas produzidas, ou a quantidade de intensidade magnética, pela concentração dessas linhas. Quando a gente compara duas variáveis ou dois fenômenos diferentes, a gente dá o nome disso de esterese. Então, por exemplo, o coração ele tem lá uma curva de esterese também, que é a corrente elétrica que percorre esse coração pela contração que esse coração irá oferecer. Então, quando você compara essas duas grandezas, você tem lá uma curva de esterese. No nosso caso, nós vamos comparar intensidade de campo magnético com indução magnética. E observe você o seguinte, a partir do momento que a gente aumenta essas linhas de campo magnético, ou seja, aumenta a intensidade de campo magnético, esse material responde concentrando essas linhas de campo magnético. Joia. No segundo momento, se a gente então fizer com que essa intensidade de campo magnético, que tinha esse valor aqui, a gente cesse a produção dessas linhas, observem vocês que a indução magnética ela não retorna a zero. Ela vai ter uma pequena queda, mas ela vai manter ali uma memória magnética. Ou seja, se eu tinha o meu material ferromagnético, e todos os dipólos estavam apontados no mesmo sentido, o que vai acontecer agora é que quando essa intensidade de campo magnético ela for cessada, esse mesmo material vai manter uma memória magnética, ou seja, um conjunto desses elétrons permanecerão girando no mesmo sentido. E alguns poucos desses dipolos vão ter o seu sentido alterado. Isso faz, então, que a gente tenha ali um magnetismo residual, ou seja, que esse material ele começa, então, a apresentar uma memória magnética. Em outras palavras, esse material armazenou energia. E é por isso, então, que a gente diz que uma bobina ela é capaz de armazenar energia na forma de campo magnético. Por quê? Porque o giro desses elétrons aqui, boa parte deles vão permanecer. Ora, para que esses elétrons eles modifiquem o sentido de giro, eles tiveram que absorver energia. Então, eles acumularam energia na forma de giro. E pode ser que ele devolva isso. Para ele voltar o giro na posição original, se ele acumulou energia, para ele voltar na posição original, ele tem que devolver energia. Bom, mas agora nós temos essa condição aqui. O nosso campo magnético, ou intensidade de campo magnético, como queira, ele agora é zero, mas eu tenho uma indução magnética residual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora aumentar essa intensidade de campo magnético no sentido contrário. Agora eu tenho um determinado valor, antes ele estava em zero, agora eu aumentei esse valor. Observem vocês que eu tinha uma intensidade de campo magnético a partir do momento que eu variei a minha intensidade no sentido contrário, essa indução magnética ela zerou. Então agora eu tenho H com um determinado valor, mas quando eu projeto isso aqui no eixo de B, a gente observa que essa indução magnética já não existe mais, ou seja, foi necessário fornecer energia ao material para que ele modificasse completamente o giro dos elétrons que tinha anteriormente. Em outras palavras, eu apaguei a memória magnética desse material. Para isso, eu tive que aumentar a intensidade de campo magnético no sentido contrário. Eu agora vou aumentar essa intensidade um pouco mais, nesse mesmo sentido que eu já havia alterado. E aí a gente vai ver que eu chego com a minha intensidade de campo magnético no valor máximo no sentido contrário, e agora eu passo a apresentar uma orientação de elétrons, ou seja, uma indução magnética, agora no sentido contrário. Antes eu tinha um valor positivo máximo, agora eu tenho um valor
positivo, negativo, máximo. E se eu retirar essas linhas, né, se eu cessar a produção dessas linhas de campo magnético, o que vai acontecer é que eu vou ter aqui agora um magnetismo residual, mas no sentido contrário. Se eu ligar, então, uma fonte alternada, o que eu vou ter é que esse processo ele vai se repetir até que essa curva ela passa a responder com essa linha mais grossa em vermelho. Então, essa curva de magnetização e desmagnetização é que a gente dá o nome de curva de esterese. E aí, é preciso agora a gente discutir alguns fenômenos aqui. Então, o primeiro deles, esse material, ele apresenta uma memória magnética entre aquilo que ele absorveu e aquilo que ele devolveu. Ora, observe vocês que tem uma energia aqui, ó, que equivale a essa área, né? Que ela não ficou armazenada, né? Ou seja, ela foi devolvida de alguma forma, mas na verdade aqui ela foi devolvida na forma de calor. O que aconteceu? Eu tive uma perda de energia no meu sistema. Na hora que eu orientei os dipolos magnéticos e desorientei, a quantidade devolvida foi o suficiente para que foi devolvida na forma de perda, ou seja, na forma de calor. Por quê? Porque eu tive que orientar e desorientar esses elétrons, o giro desses elétrons. Isso fez com que o material ele aquecesse. Então, a energia devolvida ela acaba sendo um pouco menor do que a energia absorvida, porque eu tenho ali perda de energia na forma de calor. Ora, isso é um problema em transformadores e motores, porque eu tenho uma quantidade de energia produzida, uma energia na forma de campo magnético, e essa energia, primeiro eu tenho uma energia elétrica, né? Eu tenho ali tensão e corrente, isso vai produzir uma energia magnética, o ideal é que fosse na mesma proporção, né? A gente já viu que a gente não inventa energia, a gente só transforma. Então eu deveria conseguir transformar potência em magnetismo. E aí, quando eu alimento esse circuito, ele vai gerar campo magnético, vai gerar energia magnética, mas ele acaba perdendo parte dessa energia na forma de calor, exatamente ali no núcleo magnético. Ou seja, eu esperaria que a energia elétrica fosse convertida em energia magnética, e essa energia magnética fosse convertida em torque na mesma proporção. Ao passo que a gente está vendo aqui pela curva de esterese que isso não é verdade. Ou seja, meu equipamento ele vai apresentar perdas por esterese. Mas não somente esterese, nós temos outros tipos de perdas. Vamos ver isso aqui agora. Mas se vocês entenderam que eu vou perder energia nos meus circuitos magnéticos por meio de perda por esterese, já está ótimo. Agora vamos ver quais as outras perdas. Ora, a gente viu ali pela lei de Lenz que se a gente tiver uma espira fechada e se a gente movimentar essa espira com uma determinada velocidade dentro de um campo magnético ou dentro de uma indução magnética, como queira, lembrando que a indução nada mais é que a concentração dessas linhas, isso irá produzir, então, nesse caminho fechado, uma corrente. Ora, o que nós temos no núcleo do transformador é exatamente um caminho fechado. E aí, por ter um caminho fechado, nesse núcleo magnético, então, vai circular uma corrente, e essa corrente vai fazer com que esse núcleo aqueça. Ora, então eu vou ter mais um tipo de perda em circuitos magnéticos. A gente já viu que a gente tinha perdas por esterese, e agora, que é um aquecimento, né, pelo fato de nós mudarmos a orientação desses elétrons, do giro desses elétrons, e agora nós vamos ter mais uma perda associada, só que dessa vez a corrente, que também vai aquecer esse núcleo. Então eu vou ter duas perdas no meu núcleo, uma associada ao circuito elétrico, que é perdas por corrente, ou perdas por corrente de Foucault, corrente de Foucault, exatamente, desculpe. E uma perda magnética, que é a perda associada à esterese. Então são duas perdas, perdas por esterese e perdas por corrente de Foucault. Ora, então, imagine os senhores o seguinte,
Agora eu tenho essa condição aqui, que foi lá o experimento de Faraday. E eu liguei, eu tenho espiras enroladas num primário, e eu tenho aqui espiras enroladas no secundário. Eu vou deixar esse secundário aberto por enquanto, eu só quero avaliar o fluxo e a produção de energia nos terminais desse secundário. Eu liguei nesse primário uma bateria. E aí, essa bateria começou a circular uma corrente por esses fios. Essa corrente produziu um fluxo magnético. Esse fluxo magnético agora está circulando no meu núcleo magnético. A pergunta é, eu vou ter tensão ou tensões geradas no terminal do secundário dessa máquina? A pergunta é, não. Por que não? Porque nós vimos pela lei de Faraday que essa tensão ela depende da variação do fluxo no tempo. E aí, veja bem, eu tenho aqui uma corrente que é contínua. Corrente contínua produz fluxo contínuo. Se o fluxo está contínuo, nós não teremos tensões induzidas em secundário dessa máquina. Então, senhores, transformador não funciona com corrente contínua. Transformador só funciona com corrente alternada. Claro que aqui, por exemplo, se eu aproximar uma lâmina, isso aqui tem um campo magnético que vai atrair essa lâmina, isso aqui vai atracar. Eu posso, então, por exemplo, fazer um relé com isso. Um relé, tudo bem. Uma chave magnética, né? Também. Agora, um transformador, não. O transformador só irá funcionar com tensão alternada no primário. Então, vamos nós alimentar esse primário com uma tensão alternada. Ora, então nós temos aqui, como essa tensão ela alterna, ela chega de zero até o máximo, eu vou ter linhas de fluxo que vão de zero até o máximo. Portanto, a gente tem aí variação de fluxo no tempo. Variação de fluxo no tempo, isso implica em produção de uma tensão no secundário dessa máquina. E observem vocês o seguinte, que essa tensão ela está em fase com a tensão do primário. Ora, isso significa... Bom, do lado de cá, então, a gente tem a concessionária de energia elétrica. Né? No nosso caso aqui é a CEMIG. E do lado de cá a gente pode ligar uma carga. Essa carga é a nossa residência. Se a gente fechar esse circuito aqui, vai circular uma corrente aqui no secundário dessa máquina. Isso aqui é uma carga. Carga. Ora, então vamos fechar esse circuito. Tá aí. Observem vocês que agora passa a ter uma corrente circulando nesse secundário. Ótimo. Aqui precisa de uma pausa para meditação. Vejam bem, senhores. Primeiro, eu tenho aqui bobinas. A bobina, nós já vimos que, primeiro, você alimenta essa bobina com uma tensão, vou colocar aqui mais e menos no primeiro momento. Esse dispositivo vai pegar essa tensão, no primeiro momento ele vai orientar os giros dos dipolos magnéticos da estrutura do cobre. Então ele absorveu a energia para orientar esses dipolos. Somente depois disso é que vai circular corrente no circuito. Então observe os senhores que eu tinha uma tensão no momento, mas a minha corrente ela era zero. Então veja bem, a bobina ela vai atrasar a corrente em relação à tensão. Ora, isso vai acontecer tanto no primário quanto no secundário da máquina. Observem vocês aqui também que tanto a tensão quanto a corrente eles mantiveram fase entre primário e secundário. Mas essa defasagem ela continuou existindo exatamente porque se trata também de uma bobina no secundário dessa máquina. E aqui precisa de uma outra pausa para meditação. Eu não falei ainda, mas aqui pelo desenho fica claro que essa tensão induzida aqui no secundário dessa máquina vai depender da relação de espiras entre primário e secundário. Se eu tiver uma quantidade de espiras menor
no secundário do que no primário, a tensão induzida é menor. Se essa quantidade de espíritos secundários for maior, a tensão induzida aqui é maior. Nós já vamos ver essas equações. Mas o que é fato? Que eu tenho uma energia no primário, que é a minha potência. Ora, e a gente não inventa potência, a gente só transforma. Então, eu tenho uma energia aqui no secundário, que é a potência desse secundário, e essas energias precisam ser absolutamente iguais, porque eu não tenho como inventar energia. Aqui, o que eu estou fazendo é uma transformação de energia. Claro que a gente vai ver, que, aliás, já dá até para concluir isso, que a energia do primário ela vai ter que ser ligeiramente maior do que a do secundário, porque eu tenho perdas aqui no núcleo. Se eu tenho perdas no núcleo, eu preciso compensar essas perdas. Mas se a gente, no primeiro momento, desprezasse essas perdas, eu diria para vocês que a energia do primário é igual à energia do secundário. Ora, se nós, pelo desenho aqui, pela forma de onda, a gente consegue ver que esse transformador é um transformador abaixador. Porque, olha só, eu tenho essa tensão aqui, ó, no primário da máquina. Eu tenho uma tensão um pouco menor no secundário dessa máquina. Ora, potência é tensão vezes corrente. Então, tensão no primário vezes corrente no primário tem que ser igual a tensão no secundário vezes corrente no secundário. E aí, veja bem, se o meu transformador é abaixador e essa relação de tensão me mostra isso, esse pico aqui é menor do que esse pico aqui, então veja bem, se a minha tensão no secundário diminuiu e se essas potências necessariamente precisam ser iguais, a única alternativa para isso é que a corrente do secundário ela aumente para compensar essa queda do primário. E a gente consegue observar isso pelo desenho. Observem vocês que a tensão no secundário é menor do que a tensão no primário. Em contrapartida, a corrente do secundário ela foi maior do que a corrente do primário, exatamente para manter essa relação aqui entre energia de entrada e energia de saída. Volto a repetir, essas energias são iguais no transformador ideal. Mas e no transformador real? No transformador real, eu tenho aquecimento aqui nesse núcleo. Ora, então, veja bem, neste caso, essa energia do primário ela precisa ser um pouquinho maior do que a energia do secundário para que eu forneça energia para carga, sua residência, você foi lá e ligou um chuveiro. Você está demandando energia, mas o circuito tem perda, então o circuito tem que fornecer a energia que você está solicitando, a potência do chuveiro, que eu vou chamar aqui de PC, mais as perdas desse núcleo. Então a potência do primário vai ser igual à potência do chuveiro mais a potência, que são as perdas por esterese e corrente de Foucault. Ora, o nosso acoplamento não é um acoplamento mecânico, é um acoplamento magnético. Então, como é que o primário da máquina vai saber que ela tem que mandar mais energia para o secundário da máquina? Em outras palavras, como é que a CEMIG vai saber que nós ligamos um chuveiro na nossa casa, que, portanto, ela precisa mandar mais energia? Simples. A partir do momento que eu tenho o secundário desse transformador fechado, vai circular uma corrente aqui, ó, nessas bobinas. Essa corrente vai induzir um fluxo magnético aqui, que são essas linhas em vermelho. Esse fluxo vai circular também nesse núcleo e vai abraçar as espiras do primário. Ora, eu tenho uma variação de fluxo maior no primário dessa máquina. Variação de fluxo maior. Ó, eu tenho aqui variação de fluxo no tempo. Agora, veja bem, a tensão do primário ela vai ser constante. Então, como é que eu vou fornecer mais energia para o meu circuito? Obrigatoriamente aumentando a corrente do primário da máquina.
aumenta uma corrente no primário da máquina, aumenta o fluxo, né, no primário dessa máquina, esse fluxo abraça as espiras do secundário, vai induzir uma tensão aqui, segundo o número de espiras. Esse número de espiras é fixo, portanto, essa tensão será fixa. A única alternativa é que, então, essa corrente aumente para que essa potência do secundário também aumente. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o princípio de funcionamento dessa máquina, que é o transformador. E aí, veja bem, essas tensões induzidas, elas têm a ver, então, com o número de espiras. Então, a tensão no primário da máquina, a gente tem lá uma quantidade de espiras, e isso vai produzir um determinado fluxo. O secundário, por sua vez, ele tem lá uma relação de espiras, e esse fluxo que abraça as espiras do primário também é o mesmo fluxo que abraça as espiras do secundário. Se a gente, então, isolar dφ de dt em cada uma dessas equações, a gente pode igualar isso aqui. Então, a gente chega nessa relação, que a tensão do primário está para o número de espiras do primário, assim como a tensão do secundário está para o número de espiras do secundário. E aí a gente consegue, então, uma relação de transformação. Ou seja, número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário nos dá uma relação de transformação. Então, a gente consegue, por exemplo, escrever a tensão do secundário em relação a esse número fixo, que é o número de espiras. Então, a gente tem, por exemplo, a tensão do secundário, ela vai ser igual, se a gente isolar isso aqui, ela vai ser igual a tensão do primário dividido por essa relação de espiras. Ora, a partir do momento que a gente sabe essa relação de espiras, ou a gente sabe a quantidade de espiras que tem no primário e no secundário, para a gente calcular essa relação de transformação, ou o fornecedor precisa informar essa relação de transformação diretamente. Com isso, a gente consegue calcular, então, uma vez aplicada uma tensão no primário, qual será a tensão do secundário por meio dessa relação de transformação. E aí, veja bem, como eu disse para vocês, energia a gente não inventa, a gente só transforma. Então, a gente sabe que a energia elétrica do primário tem que ser igual à energia elétrica do secundário. Energia elétrica é força eletromotriz. Ora, mas aí, esse primário e esse secundário está sendo abraçado por uma indução magnética, por um fluxo magnético. Então, nós temos ali uma energia magnética também. Ou, em outras palavras, uma força magnetomotriz. Ou seja, energia. E aí a gente sabe que a energia do primário, mas agora escrita na forma de força magnetomotriz, tem que ser igual à energia do secundário, também escrito na forma de magnetomotriz, de força magnetomotriz. Aí a gente consegue chegar numa relação de transformação, uma relação entre as correntes de primário e secundário. Ela é dada pelo inverso da relação de transformação de espira. Ou seja, se na tensão eu tenho N1 sobre N2, nas correntes fica N2 sobre N1, ou seja, o inverso da relação. Então, com isso, se a gente consegue calcular qual que é a corrente, por exemplo, do primário, a gente consegue intuir, por meio dessa equação, qual que é a corrente do secundário por meio dessa equação aqui. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto que é I2, a corrente do secundário dessa máquina, basta então isolar I2 aqui. Eu vou ter que I2 vai ser I1 vezes a relação de transformação. Então, a partir do momento que eu sei qual é a corrente do primário, eu consigo calcular qual é a corrente do secundário dessa máquina. Ora, então, por meio de equações simples, agora a gente consegue calcular uma série de coisas desse nosso novo equipamento chamado transformador. Então, vamos um rápido exemplo aqui. Imagine, os senhores, que eu tenho um transformador com 200 espiras no primário dessa máquina e 750 espiras no secundário dessa máquina. E eu sei que eu estou alimentando o primário dessa máquina com 450 volts. Eu desejo saber qual que é a relação de transformação e qual que é a tensão do secundário. Relação de transformação a gente pode ter de duas formas. Se eu conheço as tensões, e aqui eu só conheço uma, ou se eu conheço as espiras. Eu conheço essa quantidade de espiras, então
a gente vamos nos valer dessa relação para poder, do número de espigas para calcular a relação de transformação. Então, a gente pegar N1 dividido por N2, a gente chega nessa relação de transformação. A partir do momento que a gente tem essa relação de transformação, a gente consegue calcular a tensão de secundário por meio de manipulação dessa equação. Então, a gente chega aí que nessas condições apresentadas, a tensão de secundário ela vai ser de 169 volts praticamente, se a gente arredondar. Então, é um transformador abaixador, já dá para a gente ter uma ideia, né? Porque a espírito do primário era 2000. A espírito secundária é menor, então, consequentemente, a tensão induzida no secundário ela teria que ser menor, por causa da relação de transformação. Bom, vamos agora para um conceito de indutância. No capacitor, e a gente já havia visto isso, que a carga armazenada ela é proporcional à tensão aplicada. Nada mais justo do que isso, né? Eu tenho aqui uma bateria. Eu vou colocar aqui um resistor, só para não deixar esse capacitor entrar em curto. Ó. A carga armazenada nessa bateria, perdão, nesse capacitor, a partir do momento que começar a circular, eu vou ter aqui mais, já que esse polo da bateria é positivo e esse é negativo, eu vou ter aqui menos. Ora, a carga armazenada por esse capacitor, ela não tem como ser maior do que a própria tensão da bateria. Na verdade, ela vai ser proporcional, e essa proporcionalidade tem a ver com a capacitância, que nada mais é do que a capacidade de armazenamento desse capacitor. E essa capacidade de armazenamento, ou essa capacitância, tem a ver com as condições geométricas construtivas desse capacitor. Então, a partir do momento que define essas características construtivas, você está definindo ali qual é a capacidade ou qual é a capacitância desse transformador. E aí, então, a gente sabe que a carga armazenada vai ser proporcional. Então, essa tensão aplicada e essa proporcionalidade tem a ver, então, com a capacidade de armazenamento. Ora, com o indutor não é diferente. O fluxo magnético ele é proporcional à corrente aplicada. Então, é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui uma bateria. Eu vou colocar um resistor aqui. Esse indutor ele vai se tornar um curto com o passar do tempo. Então, a gente tem aqui uma polaridade positiva e negativa. E aqui, nesse indutor, aqui, ó, observem, senhores, que eu tenho mais e menos, então eu vou ter aqui um campo elétrico. Então, o capacitor ele vai armazenar carga na forma de campo elétrico. E aqui, o que vai acontecer com a estrutura desse indutor? Nós já vimos que se a gente ampliar, né, se a gente conseguisse colocar isso no microscópio e ampliar essa estrutura, o que a gente veria é um monte de elétrons girando no mesmo sentido. Ora, então, esse indutor L aqui, ó, ele absorveu a energia da fonte e armazenou essa energia na forma de campo magnético. E aí nós vamos ter um fluxo elétrico, um fluxo magnético aqui, e ele será proporcional à corrente que circula aqui no meu circuito. Nada mais natural do que isso. E essa proporcionalidade tem a ver com a capacidade ou a característica construtiva desse indutor. O fio utilizado, o número de voltas, a bitola desse fio, né, o raio da espira, enfim, tudo isso determina, são características construtivas que determinarão a capacidade de armazenamento de energia. Ora, a gente então consegue chegar numa... E a gente sabe que essa... se a gente pegar aqui ó, a variação disso no tempo, né? Se a gente pegar a variação do fluxo no tempo, então se a gente derivar aqui, a gente deriva do lado de cá também. Variação do fluxo no tempo é tensão. Ora, a capacidade de armazenamento da bobina, ou seja, a indutância dessa bobina, é uma característica construtiva, portanto, é uma constante. Uma vez que você já construiu essa bobina, ela não muda, ela não altera
essa característica, essa capacidade de armazenamento. Então, a única variável que nós vamos ter aqui, então, é a corrente. Então, a gente pode escrever que tensão é igual a L dI dt. Ora, então, a gente consegue chegar na tensão desse indutor. Joia. E a gente tem essas equações que nós já vimos. A equação da lei de Ampère. A gente tem o cálculo da indutância, que nós já vimos como que é, e a gente pode potencializar essa indutância por meio de quantidade de espiras. A gente sabe qual que é a relação entre indução magnética e intensidade de campo magnético. Isso é dado pela permissividade do material. E a gente sabe calcular fluxo, né? Nós já vimos que o fluxo é a integral de indução vezes área. Ora, então, a indução a gente tem, que é dado por essa equação aqui. E aí, então, basta a gente substituir isso nessa equação aqui. Ó. A gente substituindo isso aqui nessa equação, multiplicando pela área, a gente chega, então, no fluxo magnético. Joia! A gente sabe ainda o seguinte, que esse fluxo ele é proporcional, então, a essa corrente. Portanto, a gente consegue calcular esse L. Se a gente substituir, se a gente pegar aqui, então, ó, substituir, isolar isso nessa equação aqui e fizer a substituição de I nessa equação, a gente chega nesse valor de L aqui. Ó. Bom, enfim, basta a gente fazer uma pequena... fazer a substituição, a gente chega aqui na equação da bobina, onde esse L ele é dado ele é o comprimento dessa bobina. Ou seja, a gente agora, de posse da permissividade do cobre, de posse do número de espiras, de posse da área, do comprimento dessa bobina, a gente consegue calcular a indutância dessa bobina. Então, por exemplo, se a gente pegar o exercício da aula passada, que a gente tinha ali um raio de 1,65 centímetros, se a gente quiser calcular qual que é a indutância que essa bobina terá, é só substituir valores. Então, a gente tem aqui a permissividade do cobre, que era um valor. Essa bobina ela tinha 520 espiras, então N igual a 520, e a gente tinha o raio dessa bobina igual a 1,5 centímetros, dividido por 100 para passar por metro. A área de uma circunferência é dada por πr2. A gente tinha o comprimento dessa bobina calculado também, que é 0,033. Então, se a gente substituir esses valores aqui, dentro dessas características que foram informadas no exercício, a gente vai chegar em que essa bobina terá um valor aí de 8,81 mH. Ou seja, a partir de dados já, de grandezas já conhecidas, a gente consegue calcular o valor da bobina. Bom, partindo agora para a reta final, alguns conceitos. Então, nós já vimos que indutância é a capacidade de armazenamento da bobina e ela tem a ver com as características construtivas. Bitol de fio, raio da bobina, comprimento dessa bobina. E a partir do momento que a gente circula uma corrente por essa bobina, ela vai gerar, então, um campo magnético. Esse campo magnético ele vai abraçar a própria espira e vai induzir nela mesma uma tensão. Essa tensão induzida nela mesma faz com que essa bobina tenha algo chamado de autoindutância, que é a capacidade de induzir nela mesma uma tensão. Agora, o campo magnético que essa bobina produz vai abraçar as demais espiras. Então, ela vai também induzir uma tensão nessas espiras. E essa tensão induzida, ou esse fluxo que uma espira é capaz de concatenar a outra, produz aquilo chamado de indutância mútua, que é a capacidade, então, de induzir uma tensão na outra espira da bobina. Então, senhores, indutância, capacidade de armazenar energia. Autoindutância é a capacidade que a bobina tem de produzir uma tensão na espira. E a indutância mútua é o fluxo concatenado, ou seja, quando a corrente passa por uma espira, essa espira produz o campo magnético que abraça as demais e vai conseguir, então, gerar uma tensão nessas demais. Isso é chamado de indutância mútua.
Então, senhores, eu não vou resolver esse exercício aqui, eu vou postar essa aula e eu vou pedir que vocês, com base nessas equações que nós apresentamos hoje e com base nas equações da aula passada, vocês desenvolvam, então, esse exercício. Então, nós temos aqui um fio de cobre, que é o AGW20, que ele tem um diâmetro, isso aqui é um valor tabelado. Eu agora vou produzir uma bobina com 1.200 espiras, usando um raio de 3 centímetros para produzir essa bobina. E vou ligar 100 volts nessa bateria. Perdão, eu vou ligar uma bateria de 100 volts nessa espira. E a gente tem dados aqui. Isso aqui é uma informação de catálogo desse fio. Então a resistividade dele é 1,7 × 10 a menos 8 ohms. A gente tem a gravidade, que nós vamos considerar 9,8 metros por segundo quadrado. Perdão. E aí eu quero saber o seguinte, qual que é a quantidade aproximada de fios, vamos de novo, né? Qual que é o comprimento aproximado desse fio para que eu tenha uma bobina com essas características. Aí lembrando que comprimento de uma circunferência dado por essa equação, a gente tem um raio, é fácil então calcular um comprimento aproximado. Resistência do fio, a gente tem a resistividade do fio, que são tabelado, nós acabamos de calcular o comprimento que esse fio vai ter, e aí a gente consegue também tabelado a área desse fio, né, a área da seção transversal do fio. Por isso a gente consegue calcular essa resistência. Tem a tensão aplicada, tem a resistência, a gente calcula a corrente. Tem a corrente, tem a tensão, a gente calcula a potência. Ora, a gente tem a permissividade do material, a gente tem a corrente calculada, a gente sabe o raio, essa distância aqui é no centro da espira, então essa distância é igual a zero, a gente consegue calcular essa indução. Calculando a indução, a gente tem a relação entre a indução e a intensidade magnética, que é dado por essa equação. A partir do momento que a gente tem a indução, a gente então consegue calcular qual que é o campo magnético. E calculando isso, a gente consegue então calcular qual que é a força que será exercida no fio, ou que será exercida no centro dessa bobina. E aí, a gente tem essa relação de energia, né? E aí a gente consegue, com isso, calcular qual que é o comprimento que deve ter essa bobina para que ele tenha esses parâmetros que a gente acabou de calcular. E de posse disso, eu quero saber o seguinte, quantos quilos que essa bobina é capaz de suportar, né? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma fechadura magnética, a hora que circular a corrente por essa bobina, ela vai puxar um êmbolo, vai atracar esse êmbolo e vai conseguir, para a gente separar esse êmbolo, a gente vai ter que aplicar uma força maior do que 100 quilos para conseguir desatracar isso. Então, se for uma fechadura magnética para cadeia, por exemplo, é insuficiente. Eu precisaria de ter uma corrente maior, um número de espiras maior, para que eu tivesse aí de 300 a 400 quilos de força para conseguir manter essa porta fechada, ainda que ela sofra impactos. A gente consegue calcular qual que é a velocidade, né, com que essa tracagem ela ocorrerá, e aí a gente consegue também, por meio dessa equação. E aí, veja bem, tanto faz ser por meio dessa equação, ou tanto faz ser por meio dessa equação aqui, o resultado tem que ser o mesmo, porque potência a gente sabe que é tensão vezes corrente. Então, a partir eu tenho esse valor, eu calculei esse, eu consigo achar qual que é a potência dissipada nessa bobina. E, obviamente, se eu substituir valores aqui, eu tenho que chegar nessa mesma potência. Feito isso, a gente consegue calcular também qual que é a indutância dessa bobina. Senhores, eu vou deixar vocês praticarem, então, a partir do momento que vocês assistirem novamente essas aulas, vocês parem a tela, copiem esses dados e tentem chegar nesses resultados aí. E aí, qualquer dúvida, vocês me acionam para eu poder sanar essas dúvidas. Eu vou parar a gravação aqui para que a gente converse um pouco. E eu vou simplesmente excluir essa conversa para que esse vídeo não fique muito grande. Deixa eu parar essa gravação.